Vou falar um pouquinho a respeito, essa semana aí que está sendo feito esse congresso, é sobre ensino, é sobre escola bíblica, são para os apaixonados realmente pelo ensino, né, que acontece dentro da igreja. E o efeito de bênção vem trabalhando aí essa questão do ensino para o Ministério Infantil, né, para as crianças. O que eu vou trazer hoje, essa palestra, ela fala muito sobre a mensagem e tem-se uma barreira que a escola bíblica é só para as crianças, né? Ou deveria ser só para as crianças, ou as crianças é que deveriam ser ensinadas. E claro que não, né? A escola bíblica é para todos aqueles que desejam e têm sede e fome de aprender sobre a palavra de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, quem ama a escola bíblica já, né, que é apaixonado por essa área de ensino, já coloca aí, né, essa questão para você, como que é isso para você, né, se é muito apaixonado, pouco apaixonado, apaixonado demais por isso, porque nós precisamos de mestres apaixonados. E aí talvez você pense assim, tá, mas nós somos os mensageiros, somos importantes também. É verdade, mas o protagonista de tudo isso ainda é a mensagem. E aí a nossa palestra aqui, tipo essa fala, é justamente para que vocês possam levar vocês a refletir sobre algo que é tão importante, né? E que às vezes, por conta da pressão e das mudanças e do nosso contexto social, tem nos falado que não é tão importante assim, tá? Então é nisso que nós vamos trabalhar aí. Então, eu vou fazer um panorama aqui do contexto hoje de ensino nas igrejas no geral, tá? Claro que salvo muitas exceções, graças a Deus, mas no geral a gente tem assim uma escola bíblica ultrapassada, que não dá conta do que é para ser feito, que não tem novidade, igrejas retirando, né, a escola bíblica de cenário pela dificuldade, por espaço físico, por falta de preparação, são infinitos motivos, né? Ou então pessoas que querem aprender, mas acham que não é necessário estudar ali, né, ter esse contato com a escola bíblica. E aí, uma grande parcela de pessoas cristãs dentro de igrejas que perecem por falta de conhecimento. E a gente tem que entender que sem conhecimento a gente não tem entendimento e sem entendimento ninguém tem sabedoria. E nós precisamos muito disso para viver plenamente aquilo que Cristo tem para nós. Por isso, ensinar e aprender é tão importante. Não só na infância, né, que é o Ministério Infantil ali, as crianças que trabalham e a gente trabalha muito com relação a isso, mas hoje o efeito de bênção também trabalha essa questão como os professores, né, trabalhar na vida dos professores para que eles possam realmente ser professores, ensinando verdades absolutas, de forma que isso possa ser aprofundado e as crianças possam ser transformadas, né? Isso é muito importante. Olha lá, a pessoa tá lá, apaixonada pela EBD, Diane, Elisângela ama EBD. É importante a gente ter essa noção de quanto esse contexto ele é desafiador, mas o quanto nós, mestres desse tempo, somos importantes para esse cenário, né? Então, existe uma dificuldade muito grande, e esse desafio, mas existem esses mestres que são apaixonados e que têm uma mensagem. Você já imaginou um mensageiro sem mensagem, né? E isso acontece muitas vezes. Nossa, onde? Nas nossas igrejas, né? Pessoas que elas entram nas salas para ministrar uma palavra de poder, ensinar esta palavra que tem poder, mas chegam sem a mensagem, né? Tem ausência disso para entregar aí aos seus. Então, todas essas nossas dificuldades em questão, a gente precisa lembrar que a mensagem, ela vai além de nós e apesar de nós, né? Então, as nossas dores, as nossas dificuldades, o que eu acho, o que eu penso, isso, nesse momento, ele não pode interferir na mensagem que eu tenho que entregar. Então, os mensageiros são aqueles que protegem essa mensagem de tal forma que ela possa penetrar o coração daquele que está ouvindo, né?
tornar vida na vida do outro. E para isso, gente, quero comentar 3 tipos de mensageiros aqui. E aí vocês vão, né, junto comigo aí, pensando sobre isso, até para ver que tipo de mensageiro você está sendo. A gente conhece mensageiros de guerra, né? Mensageiros de governo e mensageiros do céu. Dei esses 3 aí para vocês pensarem, né? Tipo, aqueles que estão em guerra, que fazem essa ponte, né? Levando a mensagem aí de alguma forma, mensagens importantes, às vezes mensagens estratégicas, mensagens que informam para um primeiro ou segundo passo aí dentro da guerra, mensagens de governo, que hoje no nosso mundo moderno, né? Tipo, é diferente do mundo antigo, como se manda essa mensagem, mas são mandadas mensagens, e os mensageiros do céu, que são aqueles que não só profetizam, mas ensinam, aqueles que têm a palavra, né, como missão da sua própria vida, para ensinar e trazer outros, né, para perto. Esses mensageiros, gente, eles protegem a mensagem, eles não alteram a mensagem e eles têm essa missão de entregar esta mensagem. Até aí, tudo bem, são os 3, mas só um deles consegue entregar uma mensagem que transforma, porque todos os outros informam, né? Eu tenho uma mensagem, estou te informando sobre essa mensagem, mas a mensagem que nós temos, que são as boas notícias, que é o Evangelho, ele é transformador e ele transforma em qualquer tempo. Tem uma frase dentro dessa área infantil, do Ministério Infantil, que é que o coração da criança é de quem chegar primeiro, né? E a gente fala no efeito e explica que essa mensagem que se fala aí, ela serve muito para prevenção, né? De abuso sexual, de qualquer tipo de abuso contra a criança, porque se você chegar primeiro, você vai prevenir essa criança daquilo que pode acontecer, você vai ensiná-la, né? Mas ela não serve para as boas notícias do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, ele, quando ele chega, o tempo que ele chegar, se ele chegar na minha infância, a minha vida vai ser transformada. Se ele chegar na minha adolescência, a minha vida vai ser transformada. Se ele chegar na minha vida adulta, a minha vida vai ser transformada. Então, o nosso coração é transformado pelo Evangelho em qualquer idade, né? Se for na infância, melhor ainda. Se for na infância, faz diferença. Então, é a mensagem de Deus que tem, os homens, né, são responsáveis. Os homens chamados, né, homens, mulheres, são chamados para declarar essa verdade. E é uma grande verdade. Muitas vezes, uma escola bíblica falida, onde as pessoas acham, ai, que chatice, ai, de novo esse assunto, é o mensageiro que está com problema. Esse mensageiro precisa dar prioridade à mensagem, né? Ele está deixando se contaminar essa mensagem pelo seu estilo de vida, pela ausência de estudo, talvez, pela ausência de se aprofundar ou até de viver, né, aquilo que ele ensina. Então, é muito importante que a gente lembre, principalmente criança, né, que eles estão atentos muito mais ao que nós fazemos e somos do que no que nós ensinamos, né? Aquilo que a gente está demonstrando ali vai fazer mais diferença para a criança, às vezes, do que a nossa fala. Então, na sala eu ensino algo, mas fora dela, a minha conduta não condiz com aquilo que eu estou ensinando. Automaticamente, eu anulo aquilo que eu ensinei. Então, são esses pequenos detalhes aí que são importantes para a gente ter isso em mente, né? Outra coisa que é bem importante lembrar, que esses mensageiros das boas novas são eles que transformam a mensagem, né? E o ensino bíblico e traz vida. Então, quando nós somos mensageiros e esses mensageiros são apaixonados, nós somos a própria mensagem. Nós somos a própria mensagem viva do Deus vivo para ser entregue. Então, isso gera vida naqueles que nos ouvem. Quando a palavra fala assim, que Jesus falava com autoridade, né? Ele não ensinava como aqueles que eram da lei, aqueles que falam, mas parece que não funciona. Por quê? Porque não condizia com a vida que eles levavam. As pessoas olhavam, mas percebiam que havia
estava contraditório aquilo que era ensinado e o que era feito, diferente da vida de... Olha lá, tem gente falando que é de adultos, juniores, jovens, ó, professores de 3 a 4 anos, líder de criança, professora de adultos, ó, já foi professora de todas as faixas etárias. Verdade, quem ama ensino, gente, quem ama ensinar, tipo, não tem muito problema em passar, né, das faixas etárias e tudo. E assim, quem tá aqui, que é professor de criança e assim morre de medo dos adultos, eu vou falar uma coisa para vocês: é muito mais fácil um professor de criança dar aula para adultos do que um professor de adulto dar aula para crianças, né? Você pode até falar assim, será? Mas se você for experimentar e tiver coragem, você vai ver que é bem assim que acontece. Eu sempre falo isso nos meus cursos presenciais, né? Que isso acontece e tem uns que ficam medrosos, assim, mas isso acontece mesmo. Olha lá, bastante gente trabalha. Que bom! Uma das coisas que nós precisamos entender é que ensinar, gente, é tão profundo para adultos quanto para crianças, né? Às vezes nós pensamos assim, só os adultos eu posso aprofundar determinados assuntos, eu tenho que me aprofundar na palavra, falar detalhes. Não, as crianças precisam saber mais do que as histórias bíblicas. Essas histórias, elas precisam se tornar a vida das nossas crianças. E uma das coisas bem importantes para a gente entender é que um adulto, quando ele ouve e está sendo ensinado, ele consegue linkar isso ao cotidiano dele e fazer essa transformação. As crianças não. Nós precisamos, como professores, ensiná-las aonde que ela aplica aquilo, né? Aonde que ela consegue fazer aquilo se tornar prática na vida dela. Isso é bem, bem legal, assim, a gente como professor entender que nós precisamos ir um pouquinho além, né? Precisamos fazer isso além. E aí, como professor, como mestres, como mensageiros, nós temos a mensagem mais honrosa de se fazer, né? Nós temos a Bíblia e essa Bíblia ela é imutável, eterna e absoluta. Então, para vocês que são mestres aí, não chegue em sala, né? Tipo assim, vamos abrir o capítulo. Não, é o melhor capítulo. É a história de todos os tempos. Quando nós fazemos isso, nós instigamos o outro, que aquilo que nós temos em mão é o melhor que nós temos, né? É o mais importante, é o protagonista daquele momento. Então, quem faz isso? Nós, os mensageiros, nós fazemos isso, né? Quando você chega lá e você vai transmitir uma mensagem, você diz assim, então, hoje o dia está ensolarado e nós vamos estudar aqui, abram a Bíblia e tal. Não, gente, desde o nosso tom de voz até a nossa alegria em estar servindo e a honra em servir e ensinar a palavra de Deus. E é perceptível aos olhos daqueles que nos veem e os ouvidos daqueles que nos ouvem, porque está na nossa fala, né? Está no nosso viver. Professores que se chegam desanimados em sala, né? Principalmente criança que tem muita energia, a criança fala, de novo, esse professor, principalmente igrejas que têm escalas, né? Por que existem preferências de pessoas dentro da igreja que dão a aula? E aí você pode falar assim, nossa, mas as pessoas deviam pensar tudo igual, né? Tipo assim, não, é para Deus. É para Deus, então para Deus tá tudo certo, né? Tipo assim, não faz diferença se é um professor A ou professor B e tal. Mas e se você tem um professor A, que ele é aquele professor todo desanimadão, que ele chega em sala e que ele não consegue interagir com a turma e que ele só tem a missão de informar. Aí você chega, professor B, e aquele professor ele chega tipo assim, vocês não sabem o que eu preparei para vocês hoje, e já começa, aí você vê que ele pensou a semana toda sobre aquilo, e aí ele tá tipo empolgado com aquilo que ele tá entregando. Com qual professor você se identifica? Né? Então, lembrando dos professores de vocês aí, né? Eu tenho certeza que cada um de nós temos lembranças de professores, né? Mestres que nos ensinaram. Então, quando a gente está na infância dentro da igreja, é muito importante que aqueles que estão à frente do ensino sejam apaixonados pelo ensino.
ensinem de verdade. Separem a boa porção de palavra para que as crianças se sintam alimentadas, porque essa memória da infância vai ser levada até o fim. Essa memória da infância está registrando tudo aquilo que vai ser trabalhado ao longo da vida. Então, a gente pode registrar memórias tristes, né? Memórias assim, nossa, que terrível isso, né? Ou registrar memórias erradas mesmo, né? De forma que a palavra deveria sobressair e fazer a diferença na vida daquela criança. E ela só recebeu a informação, mas nem sabia o que fazer com aquilo. Então é bem importante que a gente tenha essa empolgação. E uma das coisas que é mais impressionante, que nós precisamos lembrar, é que essa Bíblia que nós usamos, essa palavra que é a nossa matéria-prima para ensinar crianças, ela não é feita de achismos, né? Então, assim, não é o que por isso que a mensagem é muito mais importante, porque não é o que eu penso, o que eu acho, a minha opinião, não, é o que Deus está falando, é verdade absoluta mesmo. Então, quando nós entregamos essa mensagem, ela precisa estar sem contaminação humana, né? E nem de religiosidade. Quando a gente fala assim para as crianças, né? Vou puxar um pouquinho agora para o pessoal infantil também, para ter essa bagagem aí. E quem não é do infantil, né? É do adulto, mas serve também. Quando a gente apresenta essa verdade para as crianças, né? Mas a gente impõe sem que ela possa pensar sobre isso, e ela pode até aceitar por um determinado tempo, mas com o passar desse tempo, ela vai, isso não é tão importante, porque ela não teve entendimento daquilo que foi passado. Ela só recebeu uma informação da história bíblica, do que tinha na Bíblia, do que aconteceu. E muitas vezes fazemos isso com os adultos também, porque uma das coisas que nós não podemos esquecer, as pessoas que são novos convertidos, que estão dentro das nossas igrejas, que chegaram, elas são crianças na fé. Então, o entendimento delas da fé é como de uma criança, né? Ali dos seus 6, 7 anos, 8 anos, que está aprendendo e tudo. Então, tem isso também. Então, a gente começa aonde? Do leite, vai, né? Dando leite, vai mudando o alimento, vai tornando mais sólido. E isso é com o passar da idade. Muitas vezes, igual, né? Tem uma que falou aqui que estava com crianças de 3 a 4 anos. Muitas vezes o ensino para a idade de 3 a 4 anos é ensinado na igreja até os 10 anos de idade, né? Não se muda, não acrescenta, não aprofunda o conhecimento. E aí as crianças começam de novo, isso eu já sei. Isso aqui eu também já sei. Isso aqui eu já vi. Então, é necessário que a gente comece a aprofundar esse ensino para as crianças, para que as crianças se sintam envolvidas e percebam que elas estão crescendo aonde? Em conhecimento, em Cristo. E isso vai mudar a vida delas. Por isso que muitas vezes não é uma questão do visual, do recurso em si, mas é uma questão do mensageiro. O mensageiro está ali colocando em evidência a mensagem que Deus tem para a vida da criança, a mensagem que tem para falar. Então, isso é bem algo assim que muitas vezes nós deixamos, né, passar, são só crianças, isso aqui vai alimentar. E as crianças acabam passando fome dentro da igreja. Mestres que são transformados pelo Evangelho, né? Se nós somos transformados pelo Evangelho, porque assim, uma das coisas que eu sempre, né, não tem como você exigir do outro aquilo que ele não tem. Então, se o mestre ele é transformado pelo Evangelho, ele vai ser influenciador, não só dessa geração que é presente, né, mas de gerações futuras, porque o ensino se leva para a vida. Aquilo que nós aprendemos agora, que se torna a vida, nossa vida, que a gente praticou já da palavra, uau, isso é legal, porque isso já faz parte de nós. E a gente só pode fazer mais coisas se nós conhecermos mais. Então, olha como é grave, né, a nossa posição, porque nós podemos limitar as pessoas, limitar o conhecimento das pessoas, limitar o conhecimento das crianças. Até aqui eu te ensino. Daqui para cá não precisa mais.
né? Então, essa verdade e essa profundidade dentro do ensino, com crianças, com juniores, com adolescentes, precisa acontecer. E passa tudo muito rápido, né, gente? Quantos daqui, né, já vê as suas crianças já se tornaram juniores, daqui a pouco já está adolescente, daqui a pouco está jovem. É rápido, né? Antes da pandemia, eu tinha juniores. 2 anos depois, 1 ano e meio aí, eu tenho adolescentes. Então, assim, é um tempo que não volta, é um tempo necessário e urgente. E aí a gente vê muitas vezes, porque ensinar, gente, dá trabalho. Quem não quer trabalho não pode estar aqui, né, dentro dessa área de ensino da igreja, porque ele dá trabalho, ele aos poucos, cada um tem o seu tempo de aprender. Então, assim, não existe como limitar isso, não existe um prazo, né? Porque cada um aprende de uma forma, é ou não é assim, né? E aí, eu sempre falo, se o outro não aprendeu, então você não ensinou. Essa responsabilidade, né, é nossa, de fazer com que se aprenda realmente aquilo que é bíblico, aquilo que é verdade, aquilo que tem vida. Você imagina se a gente tivesse mais professores apaixonados, né? Que se doassem mais. E eu sei que muitas vezes isso acontece porque você pode estar pensando assim, mas é que o espaço físico não é tão bom, eu não tenho um recurso que seria uma mesa, uma cadeira, né? Que ficasse mais confortável. Esse é o sonho de todo professor, que você tenha um espaço adequado para ensinar e tudo. Mas se a gente olhar para Jesus, a gente vai ver que Jesus ensinava o tempo todo e ele aproveitava tudo. Não tem cadeira? Senta na grama. Andando pelo caminho? Vamos falar sobre isso. Então, são essas oportunidades que nós precisamos aproveitar em todo o tempo. Então, nós estamos, assim, mensageiros querendo muito recurso, né? Tipo, eu vou entregar mensagem, mas é longe, de a pé eu não vou, não. Né? Só vou se for de carro. Então, na verdade, quando nós focamos que a importância ela está muito mais na mensagem que nós temos, independente do que aconteça, eu vou fazer e eu vou entregar essa mensagem, que é a palavra de Deus, eu vou ter a paciência, né? Hoje nós precisamos de muita paciência, que é o fruto do Espírito aí para realmente ensinar, porque nós estamos numa geração que tem pressa. Tem gente aqui com problema de pressa, gente, que quer para ontem as coisas? Coloca aí para mim no chat se você é dos apressadinhos ou não, se você é dos tranquilos, né? Daqueles mais calmos, tranquilos. Quero saber no chat aqui quem são os apressadinhos. Sejam sinceros, né? Deixa Deus ter a oportunidade de trabalhar na sua vida. Porque a gente olha na internet e tá tudo muito rápido, tudo, né? Estrala o dedo, clica, aparece. E isso faz com que a gente comece a querer ser agitado, né? E aqueles que às vezes eram mais calmos e tranquilos estão se agitando. Olha lá, estão aparecendo os tranquilos por enquanto aqui, ó. Né? Mas quero saber se tem as professoras, os professores aí, os mestres que são apressadinhos, né? Olha lá, a Jaque colocou que eu sou das tranquilas, Reginaldo é tranquilo, né? Olha lá, a Maria do Carmo, eu sou apressadinha. Sempre tem, né? Falou tudo agora, já falou, gente, os apressadinhos, né? Ó, tem os tranquilos. Eu sei que a gente se divide entre os tranquilos, os apressadinhos, os mais tá ali, né? KKK, sou calma. Não sei se eu acreditei nisso, hein? Eu sou meio termo, né? Uma das coisas que nós precisamos é entender como mestres, como aqueles que são apaixonados pelo ensino, que ensinar leva tempo. Nós precisamos parar de correr. Nós ensinamos para uma vida eterna, para presente, né? A gente não ensina só para a vida eterna, nós ensinamos para o presente, para que as pessoas vivam plenamente Cristo, para que elas tenham... A Bíblia tem resposta para todos os nossos problemas. Aí você fala assim, não é possível, porque eu tenho um monte de problema e não resolvi. Talvez porque nós conhecemos pouco ainda daquilo que Deus tem, né? Sobre nós, como palavra dada. Então, nós precisamos nos aprofundar. Mas guarde isso hoje para você. Você precisa respirar, você precisa entender que ensinar leva tempo.
né? Você não ensina em uma aula, você não ensina da noite para o dia, você não ensina em um mês. Então, sempre quando você tiver o teu plano, né, de ensino, procure fazer isso numa escala maior de tempo, né? Os teus objetivos. Não assim, não, nesta aula meus alunos vão ter que saber isso. E, ok, dei a aula, agora eles já sabem. Talvez eles saibam como informação, mas eles não saibam como isso pode transformar a vida deles. Então, é necessário essa profundidade e essa falta de pressa, né? Para que a gente possa ter essa paciência de ensinar essa geração. E também desacelerar essa geração, né, gente, que está muito acelerada. Então, nós somos a igreja. Nós precisamos dizer isso para eles, nós precisamos ensiná-los, nós precisamos sentar com as nossas crianças e ouvir e falar da palavra, né? É o lugar onde elas podem se expressar e estar ali falando também, e não só a gente querer dar, isso aqui é regra, ponto, isso aqui é regra, ponto. Nós precisamos ainda mais. Então, é importante que a gente tenha isso em mente para as coisas funcionarem, né? Para que esse ensino, essa mensagem seja protegida, essa mensagem não seja alterada e que ela seja entregue. Quem está aqui comigo, né, que está interagindo ali, colocando lá, tranquilo e tal, dá like, né, nessa live, né, gente? Vamos lá, é um congresso nacional, são 15 palestras aí, são 3 palestras diárias de pessoas que estão aqui, que são apaixonadas por ensinar, que estão ministrando sobre conhecimento. Então, aproveita e dá um like aí, né? Vamos levantar já essa live aí para todo mundo. E aí, vamos lá, continuando. Os que ensinam são o quê? Comunicadores, né? Mas quem convence é quem? O Espírito Santo. Tem muito mestre querendo convencer pela força do braço, pelos argumentos. O que mais? Vocês conhecem mestres assim, gente? É fácil falar do outro, né? E não da gente. Mas às vezes, dependendo da época que nós estamos, nós somos assim. Nós queremos tanto que aquela criança, ou que aquele adolescente, ou que aquele adulto, ele entenda aquela palavra, que nós queremos convencer ele daquilo, né? Mas na verdade não, gente. A gente não tem como convencer essa pessoa, né? Nós podemos ser os comunicadores de um evangelho de vida, né? De palavras de verdade, daquilo que a Bíblia tem nos ensinado, daquilo que corrige pensamento, que corrige ações, mas nós não temos o poder de convencer. Então, muitas vezes tem professores que ficam desanimados no decorrer da caminhada, porque ele tentou fazer essa estratégia de convencer a criança, ou de convencer aí o aprendiz, né, quem estava ensinando. E aí, esse aprendiz, ele se rebelou. Não, eu não vou fazer isso, não. E aí, fala assim, não deu certo. Então, a gente precisa entender que o nosso papel e a nossa missão como mensageiro é ser comunicador desse evangelho realista, esse evangelho imutável, né? Para a vida das pessoas. Mas que quem vai convencer realmente ali é o Espírito Santo. É ele que vai fazer essa parte, não somos nós. Isso vai nos ajudar a continuar na caminhada, a sermos mais profundos, porque os resultados virão, os frutos serão gerados, né? E a gente também tem que entender quando a palavra fala, né? Que um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. Então, a minha missão é plantar, a tua pode ser regar ou vice-versa, mas nós nunca poderemos dar esse crescimento. Esse crescimento vem por conta do Espírito Santo, do convencimento e do trabalhar de Deus na vida de cada um que tem o seu tempo. E essa entrega, né, gente, de mensagem aí, eu já falei um pouquinho no começo da nossa palestra, ela precisa ser apaixonada, né? Ela precisa ter essa coisa de não da empolgação, mas da satisfação em estar fazendo aquilo. Quantos de nós, né, estamos insatisfeitos? Será que tem alguém aqui com a gente hoje, no ao vivo,
que anda muito insatisfeito com o ministério, com aquilo que tem feito, com a liderança, com o ambiente. Então, isso são fatores que interferem na entrega da mensagem. E aí, talvez ela não esteja surtindo o resultado que deveria, né? Como palavra de Deus. Por quê? Porque simplesmente você... Deixa eu puxar aqui os chats que ficaram tudo lá para cima já. Vocês comentaram bastante. Então, a pessoa se sente desanimada e se sente pouco inspirada por conta que ela está olhando para o lugar errado. Nós devemos olhar para onde? Para a mensagem. Essa é a que deve estar à frente, é a que deve estar ressaltada, apesar de todas as outras coisas, inclusive nós. O que mais? Vamos lá. Tá tranquilo, gente, até aqui? Tudo bem? Me dá um feedback aí para eu saber se tá muito rápido, se tá tranquilo. Quero saber aí de vocês, né, se tudo está ok. Olha lá, a Adriele colocou aqui muito importante. Que ele cresça e nós diminuímos. O Reinaldo colocou, com certeza. A gente esquece, né, desse pequeno detalhe. A Arlete, glória a Deus. O Roberto colocou que tá ótimo, que bom. Vamos lá, vamos pra frente então, tranquilo. Ótimo, então não tá tão rápido assim. Ótimo, beleza então. Só para saber se não tá tão rápido, né? Senão a gente engata a falar. O professor também tem disso, né? Quer passar a mensagem, tipo, ó, manda ver. Então é importante esses intervalos também para a gente saber se essa mensagem está clara, se está objetiva, estou gostando muito. Legal, que bom então. Vamos lá. Ok, Mara, falamos bastante, temos 40 minutos aí já, e eu quero abrir para vocês poderem estar falando e também a gente interagir e eu responder algumas coisas para vocês. Eu separei algumas lições aqui para superar esses desafios, seja dentro do Ministério Infantil, seja com os nossos adolescentes, seja com os nossos juniores, seja você aí que está dando aula para adultos. Infelizmente, as igrejas têm crescido muito e perdido essa parte de contato, né? Ou muitas escalas, ou troca muito as pessoas que estão à frente. Mas uma das coisas que nós não podemos esquecer é que aquele que ensina precisa ter relacionamento com aquele que está aprendendo, né? Então, às vezes, não é na sala de aula que a gente termina o assunto ou que finaliza, né? Mas é dando aquele conteúdo em sala e no corredor, indo para a sala, ou saindo, ou chegando no culto, esse aprendiz vem e diz assim, olha, aconteceu tal coisa comigo essa semana. Você acha que isso se aplica naquilo que a gente falou? Ou então, aquilo que foi ensinado na semana passada, acredita que eu consegui usar com o meu amigo na escola? Um exemplo, né? Então, esse relacionamento, ele autentica ali essa relação entre aquele que ensina e aquele que aprende, de segurança, de confiança, né? E isso é importante para aqueles que ensinam. Aquele que, tipo, vai lá, talvez você tem tanta preocupação, mas você quer dar a tua aula, e aí você não deixa o teu aluno falar. Nós estamos no caminho errado, tá? Deixa ele falar. Então, a convivência ensina mais do que a nossa fala. São 5, tá? Então, primeiro, a convivência ensina mais do que a nossa fala. Então, quanto mais você convive, mais você ensina, mais você tem oportunidade de ensinar. Não despreze ninguém, né? Às vezes você fala assim, não, aquela pessoa está muito interessada. Talvez ela não entendeu ainda a importância. Comece a conscientizar da importância para depois ensinar. Por que aprender sobre aquilo é tão importante? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, não fique tentando, né? Dar algo que você não tem, gente. Não, porque não vai funcionar. E ensinar dá trabalho, sim. Exige esforço e também muita perseverança. Então, você precisa ter isso em mente, né? Que você precisa perseverar, que na medida que a criança vai aprendendo, ela vai desistir, ela vai cair em alguns momentos, ela vai falar, não quero, né? E qualquer um vai fazer isso, né, ao longo do tempo, mas você precisa estar ali perseverando.
E quinto, cada um tem um tempo de aprender. Então, na igreja, ensinar, gente, nunca tem prazo, né? Nós não podemos assim, não, Ana, 6 meses, agora você aprendeu tudo, pronto. Não, na igreja, ensinar nunca tem prazo. Todo tempo é tempo de ensinar, tá? Quem mais tá aí? Minha mãe tá aí, bom dia, paz, Deus, filha, beijo, mãe. Minha mãe tá aí também, ó, todo mundo em peso, pessoal do efeito, legal. Vamos abrir para pergunta, então. A gente está com 43 minutos, falamos aí sobre essa questão da mensagem, que ela é um protagonista, o exemplo de Jesus como mensageiro para nós, né? De alguém que trouxe uma mensagem que permanece para todo sempre. E o quanto, né, Jesus se entregou por essa mensagem. Então, isso é muito o nosso papel. Vamos abrir para pergunta. O que você gostaria de perguntar, né? Você que está aqui com a gente. Quais é a sua maior dificuldade hoje? Quer colocar aí para a gente comentar? Vamos comentar. Olha lá, nosso Cabelas que pensa, Joane, uhul! Isso aí, gente. Vamos lá. Se tiver pergunta, fala para a gente interagir um pouquinho agora. Alguém perguntou alguma coisa? Lá, o Márcio Flávio. A Paz, como motivar os adultos a ter uma frequência maior na IBD? Tá, vou falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que todo ser humano é curioso, mesmo os que dizem que não são, né? Esse fato que a gente usa para as crianças e a gente pode usar com os adultos também é essa questão, tipo assim, se você não vir, você vai perder. A gente tem muito essa coisa assim semana que vem nós vamos falar sobre tal coisa, porque o que acontece? A gente acompanha sempre uma revista e é bom que se tenham revistas boas e profundas, né, para se estudar, ter o esqueleto ali. Mas nós, como mestres, né, e professores apaixonados, precisamos ter o a mais, né? Nenhuma revista vai fazer o serviço sozinha, gente. Quem dá vida à revista somos nós, né? Nós é que levamos aquilo como vida para a vida das pessoas que estão ali para aprender. Então, essa menção, tipo, se você não vir no domingo, você vai perder, e trabalhar com aqueles que estão presentes, dizendo assim, podem comentar por aí que quem não veio perdeu. Funciona muito bem, né? Porque nós temos essa coisa assim, tipo, humana mesmo, né? Tipo, eu tenho, você não tem. É horrível isso, né? Na verdade, se você for pensar. Mas, biblicamente, isso é bom. Porque quando é aquele que não recebeu aquela porção de palavra, falou, opa, fiquei sem, não vou faltar mais. Então, pode ajudar, tá? Isso pode ajudar mesmo. O que mais? O Marcos, o que podemos fazer para motivar os alunos para retornarem depois dessa pandemia? Primeiro, paciência, porque, assim, tem muita gente ainda com receio, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Então, assim, nós precisamos dessa paciência em continuar fazendo os convites, em continuar mostrando que é seguro, que está dando certo, que ele pode vir, que ele está fazendo falta, né? Nós temos uma linguagem muito hoje para um conjunto de pessoas. Nós temos um grupo lá da nossa turma de sala no WhatsApp, um exemplo. E daí a gente fala assim, gente, semana que vem tem aula, tô esperando vocês, a aula vai ser bem legal. Só que não foi a pessoa que recebeu, foi o grupo que recebeu e ela faz parte desse grupo. Quando você tira essa pessoa do grupo, no sentido assim, não vai excluir a pessoa, tá, gente? Mas quando você olha para aquela pessoa no individual e você chama ela pelo nome e você manda uma mensagem, olha, tô sentindo tua falta por conta disso, nananana, ela falou, opa, é comigo, não é com o grupo, é comigo que ele tá falando. Então, isso é uma maneira de vocês conseguirem motivar aí para trazer para perto os alunos que a gente, né, se demandaram aí na pandemia. O que mais? Acho que deu, Marcos, tomara que tenha ajudado. Simone, quais as ferramentas que podemos usar para a contação de histórias para crianças em modalidade online? Olha, eu gosto de contar histórias não só com visuais, todos preparados e tudo, né? Você pode usar o que você tiver em mãos, né? Então, João, deixa eu pegar aqui alguma coisa. Vamos supor que você pega um jogo de canetas lá. E aí você vai contar. Então, você já coloca lá,
né? Esse aqui era João, o discípulo amado. Mas esse aqui era Pedro, o terrível, o acelerado, né? Então a criança, com aqueles objetos, ela vai tipo, olha que diferente, né? Então usar objetos na contação de história para a modalidade online pode funcionar. Você não precisa ter a ovelha, né? Para contar, a ovelha, eram 99 ovelhas e uma ovelha se perdeu, e você ter a ovelha. Não, pega um chumaço de algodão branquinho lá, né? E ele é a tua ovelha. Isso chama a atenção das crianças e isso pode ajudar na interação, porque são objetos que ela tem em casa. Você também pode colocar no grupo de pais, alguma coisa assim, os objetos que você vai usar para que a criança tenha à mão. Então, à medida que você está lá no online fazendo, a criança do outro lado, isso, gente, para crianças menores, tá? Isso aí vai até uns 5, 6 anos no máximo, porque os maiores, a linguagem deles já são, tipo, pá, né, mais jovial, então a gente precisa acompanhar essa linguagem. Mas para ter os 6 anos aí, as crianças tendo os objetos, eles vão interagir bastante. O que mais? O Marcos falou, obrigado, professora, então ajudou. Marcos, vamos colocar bilhetinho lá, né, no individual pro pessoal, chamar esse povo para a escola. Joelden, lembrando que a mensagem é mais importante que o mensageiro. Sim, sempre, gente, sempre, sempre. Se você tiver isso no foco, você não vai se sobrepor, né, tipo... Professor, mestre que chega em sala contando da vida dele, gente, que tristeza, né? Ele já começa falando, não, a gente tem que, o nosso testemunho tem que ser um testemunho muito pontual de coisas que Deus fez. E não, né, querer contar como que foi a sua semana ali para os alunos.